Olá, gente! Espero que estejam bem, porque hoje o dia chegou, não é? Finalmente nós chegamos no dia em que nós vamos fazer aquele desafio que eu tinha comentado com vocês. É hoje que nós vamos usar a arquitetura cognitiva SOAR para poder controlar o Word Server, tá certo? Então nós vamos colocar em prática todas aquelas coisas que a gente estudou nas aulas anteriores, nós vamos conseguir colocar isso em prática, tá certo? Bom, gente, para vocês terem uma ideia, né? Então aqui eu tenho a página do Moodle, tá certo? Onde nós temos aí basicamente aí a nossa aula. O objetivo da nossa aula então é usar o SOAR para controlar o Word Server 3D, tá certo? Então, se vocês forem ver, se precisarem, nós temos aqui o código-fonte do Word Server, temos aqui também o código-fonte do proxy, né, do AWS 3D Proxy, mas vocês provavelmente já devem ter isso guardado das outras aulas anteriores, tá certo? Vamos tentar entender como que vai ser esse nosso desafio, tá certo? Vocês se lembram lá do nosso, como é que chama? Da nossa primeira aula, quando nós tentamos controlar o Word Server 3D com um controle manual? Pois é, agora é a hora em que nós vamos usar a arquitetura cognitiva SOAR para controlar o Word Server 3D, tá certo? Então nós vamos precisar usar aqueles comandos de novo, nós vamos retomar esse estudo como é que chama? Do SOAR aplicado agora ao Word Server 3D, tá certo? Então vamos lá. A nossa primeira atividade, atividade 1, tá certo? Na atividade 1, nós vamos desenvolver um tipo de controlador mais simples com o SOAR, que é o que a gente chama de um controlador puramente reativo, tá certo? Mais ou menos do mesmo jeito que isso era feito lá no ITERS, tá certo? Ou no TankSOAR, tá? O que acontece nesse caso? Você vai solicitar ao SOAR que escolha uma ação a ser tomada num determinado instante de tempo, que nem a gente fez no TankSOAR e que nem a gente fez no ITERS, tá certo? Na verdade, esse aqui vai ser o mais tranquilo dos dois. Por quê? Porque a gente está fornecendo para vocês uma versão já mais ou menos pela metade, que faz as coisas, vamos dizer assim, não de uma maneira tão completa, mas de uma maneira que vocês possam entender o que está acontecendo ali. Tá certo? Então, vocês vão baixar aqui o código do demo JSON, né? Aonde vocês vão poder então estar controlando rodando esse controlador aqui, ele vai controlar o Word Server 3D. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês como é que isso funciona, só para vocês terem uma ideia, mas vamos só ver aqui as atividades todas que nós vamos ter que estar fazendo, tá? Se vocês lerem aqui com cuidado, eu dou uma descrição do que eu tenho que fazer. Eu já estou com esse demo usando o SOAR para controlar o Word Server. Então nós vamos primeiro entender como é que a gente faz isso, tá certo? Vai ser por meio daquele input link e output link, tá certo? Da mesma maneira que vocês usaram lá no SOAR. Mas nós vamos entender agora, uma coisa que a gente não fez lá, como que a gente chama o SOAR de dentro de um programa, tá? Então nós vamos ter um programa em Java, tá certo? Esse programa em Java, ele vai invocar o SOAR, tá certo? Vai solicitar ao SOAR que devolva algum tipo de informação e vai usar essa informação para controlar via o WS3D Proxy o que está acontecendo lá no Word Server. Então nós vamos ter dois programas, né? Um programa que é um programa
em que eu vou estar rodando o Word Server, ele vai estar completamente independente, e um outro programa que vai estar rodando o Demo JSON. E o Demo JSON, então, é que vai estar controlando a criatura enquanto ela faz as atividades dela lá no Word Server 3D. Tá certo? Então, nós já estamos fornecendo esse código para vocês. Nessa primeira atividade aqui, nós estamos solicitando que vocês façam um estudo desse código para tentar entender o que está acontecendo. Nós vamos dar algumas dicas de algumas coisas para serem vistas, tá certo? E aí a ideia é que vocês façam uma pequena modificação nas regras que a gente está colocando ali para ele controlar a criatura, tá certo? Então aqui eu estou especificando o que eu quero que ele faça, tá? Se vocês forem ver, né, a regra atual que está já codificada na base de regras, e a gente usa basicamente o SOAR para ele procurar qual que é o objeto mais próximo dele, seja uma joia, seja uma maçã, ou algum outro tipo de alimento. Ele vai lá e guarda a joia, ou ele vai lá e come a maçã. Tá certo? Então é isso que ele está fazendo. É um controle mais simples. Tá? E aí o desafio para vocês vai ser modificar esse controlador para ele incorporar algumas coisas que a gente quer que aconteça. Tá certo? Então, vamos tentar entender o que a gente quer. Né? Vocês lembram que no Word Server você pode pegar as joias e aí a gente tem aquilo que a gente chama de leaflet para trocar essas joias por pontos. Vocês lembram disso? Pois é, agora nós vamos tentar seguir e buscar as joias do leaflet e trocar essas joias do leaflet por pontos. Tá certo? Então, ao invés de, que nem a gente está fazendo aqui no demo que já está pronto, que vai pegar qualquer coisa que vê pela frente, pega só o que está mais próximo, no caso aqui do programa que eu quero que vocês façam, eu quero que vocês façam da seguinte maneira. Primeiro, ele vai ter que tomar uma decisão se ele vai buscar um alimento, se o nível de energia dele estiver muito baixo, ou ele vai buscar uma joia, tá certo? E eu quero que ele busque só as joias do leaflet. Eu não quero que ele pegue qualquer joia. Então nós temos que selecionar direitinho para que ele busque só as joias do leaflet, tá certo? E aí eu quero que ele adote a seguinte lógica, né? Se a energia estiver abaixo de 30%, ele vai dar preferência para buscar um alimento, tá certo? Se a energia estiver acima de 30%, ele vai dar preferência para buscar a joia, tá certo? É mais ou menos assim que a gente quer que ele funcione, tá? E se o nível de energia for maior do que 30% e a criatura já tiver um conjunto de joias no seu leaflet que ela possa trocar, ele vai dar a preferência para ir até um delivery spot e trocar as joias por pontos, tá certo? Então, esse é o mecanismo que eu quero que vocês construam aqui nessa atividade 1, tá certo? Na nossa atividade 1, então, nós vamos modificar as regras para tornar o comportamento do agente um pouquinho mais sofisticado. Então é um desafio, observem, porque nesse desafio aqui nós vamos precisar entender direitinho aquela questão das regras de preferência, como é que a gente prefere um operador a outro operador. Então essas especificações que eu coloquei aqui, elas são exatamente para que vocês consigam entender e mostrar que entenderam o funcionamento do SOAR, tá certo? Quer dizer, não é fácil não, viu gente? Eu sei que vocês estão falando, eu já sei como é que está funcionando o SOAR, mas vocês vão ver que a hora que vocês têm que mexer lá e vocês gerarem as regras, vocês vão ver que a coisa não é tão simples assim, tá certo? Mas essa aqui é a tarefa que a gente está esperando de vocês, tá certo? Tem aqui várias explicações, eu vou mostrar depois um pouquinho para vocês alguma coisa. Mas observem, essa atividade 1 é um controle que a gente chama de reativo. É um controle igual o ithers igual o tanque SOAR, ou seja, a saída, o output link
que a gente vai ter do SOAR é um comando, tá certo? Que é o comando que ele vai executar, tá ok? É isso que a gente vai solicitar ao SOAR para ele gerar. A gente vai querer que ele me dê o operador da próxima ação que vai ser realizada pela criatura. É isso que nós estamos fazendo, tá? Na atividade 2, e essa é a mais complicada, tá certo? Na atividade 2, nós vamos usar o SOAR para uma coisa um pouquinho diferente. Mais um pouquinho, mais ou menos naquela linha como é que chama? Aquele experimento que vocês fizeram na última aula dos missionários e canibais. Vocês lembram? O que a gente fazia naquele experimento? A gente tinha que encontrar uma sequência de operadores, seguindo certas restrições, em que a gente conseguisse mover todos os missionários e todos os canibais de uma margem para outra, sem nunca fazer com que o número de canibais seja maior do que o número de canibais. O número de canibais seja maior do que o número de missionários, tá certo? Nós temos uma tarefa parecida aqui, tá certo? Nós queremos agora, nessa atividade deliberativa, um plano. O que é esse plano? Eu quero que ele me mande um plano para me levar do estado atual até um estado em que eu tenha trocado joias por pontos. Então ele vai ter que planejar, né? Ele vai ter que escolher quais as joias que ele vai escolher. Em seguida, quando ele tiver as joias, ele vai trocar essas joias por pontos. Mas observem, nesse caso aqui, eu quero que vocês usem de maneira explícita uma deliberação. Então eu vou querer ver qual que é o plano que o SOAR gerou, tá certo? Então vejam, o SOAR vai processar até encontrar esse plano. Esse plano vai ser o quê? Uma sequência de operadores, né? Um operador é mover para a joia, o outro é comer, o outro é trocar, enfim, nós vamos ter que gerenciar isso daí, tá certo? E aí eu quero que vocês gerem esse plano, tá certo? Então é importante que vocês entendam que existe uma diferença entre uma estratégia reativa, que é essa da atividade 1, e uma estratégia deliberativa, que é esse da atividade 2. Tá certo? E qual que é a diferença, professor? A diferença é uma diferença de estratégia que está sendo usada. Tá certo? Enquanto na atividade 1 ele vai sempre para a joia mais próxima, independente, vai sempre para a joia do leaflet mais próxima, independente de qual seja ela, a estratégia 2 ele é um pouquinho mais inteligente, né? Ele vai tentar articular para fazer um plano que me leve para trocar a joia. Então ele já vai direto nas joias que ele precisa para poder trocar. Então ele perde menos tempo, ele consegue trocar os pontos mais rapidamente do que o agente reativo que a gente vai desenvolver na atividade 1. Tá certo? E, gente, é muito importante que vocês entendam a diferença entre o controlador usando uma estratégia reativa e o controlador usando a estratégia deliberativa. Tá? A diferença é que na deliberativa eu tenho um plano. E é óbvio, né, que ele vai replanejar o tempo todo, tá certo? E ele está simplesmente executando a primeira ação do plano. Essa primeira ação do plano é que você vai enviar para o Word Server. Se no próximo ciclo, né, ele gerar aquele mesmo plano, ele continua seguindo o plano, senão ele muda de plano e ele vai executando um outro plano. Mas o que eu quero que vocês gerem aqui para mim é esse plano, que eu quero que vocês aprendam como usar o SOAR, como construir as regras do SOAR para conseguir planejar, conseguir gerar um plano. Tá certo? Legal. Então nós vamos construir essa estratégia deliberativa. Tá certo? Bom, gente, é óbvio que vão surgir dúvidas, tá certo? Se surgirem dúvidas, vocês me contactem, a gente tenta, se for o caso, vocês agendem um horário comigo
A gente pode estar atendendo vocês, para vocês dirimir qualquer dúvida aí que ficou, tá certo? E vocês têm que estar entregando isso daí até a próxima aula, tá ok? Essa que é a proposta dessa atividade. Essa atividade é uma atividade avaliativa, então assim, ela vai valer nota, tá certo? E vai valer uma boa nota, porque das arquiteturas cognitivas, essa daqui é a que vai valer mais, porque o peso de cada avaliação é proporcional ao número de aulas que a gente teve para desenvolver aquele controlador, tá certo? Então a gente contabiliza aí essas 4 aulas do SOAR, mais essa aula de hoje, então nós vamos ter aí um peso 5, tá certo? E aí os outros vão ter um peso menor. Então, assim, é muito importante que vocês consigam fazer o SOAR funcionar, tá certo? E consigam estar gerando um controlador para o SOAR, tá ok? Bom, então é isso, gente. Vamos tentar olhar um pouquinho como que esse negócio está acontecendo, tá certo? Eu vou passar aqui para um outro modo de exibição, em que eu venho aqui para a câmera primeiro, tá certo? Para vocês estarem vendo aqui a minha imagem na câmera. E agora eu vou entrar no modo full screen, tá certo? Primeiro eu vou esconder um negocinho aqui. E agora eu vou entrar no modo full screen e vocês devem estar enxergando nesse momento o meu desktop aqui, tá certo? Vou iconizar isso aqui também, porque isso aqui não precisa ficar aparecendo mais. Eu não vou conseguir iconizar, deixa ele quietinho aqui então, tá certo? Vamos lá, eu vou chamar agora aqui, eu já tinha aberto aqui previamente, tá certo? Nós temos aqui o Word Server funcionando, tá certo? Ele já fiz alguns testes aqui, ele já está, já rodei o JSOAR aqui para ver como é que ele funcionava, está funcionando direitinho. Nós vamos reiniciar agora um novo teste, tá certo? Então eu vou abrir aqui em cima o NetBeans, tá certo? Eu já deixei preparado aqui o código do demo JSOAR, que é aquele que vocês vão fazer o download, tá certo? Eu já compilei ele aqui e agora eu vou colocar aqui um play para ele executar, tá certo? Então, se a gente agora iconizar aqui, né, nós vamos ver, ele criou o agente, tá certo? Aí ele conseguiu capturar a câmera do agente, começou a criar aí umas coisas no ambiente, tá certo? E aqui ele vai disparar o demo JSOAR, tá certo? Reparem que quando vocês executam esse programa pela primeira vez, ele vai abrir esse JSOAR Debugger, tá? Vocês estão percebendo que esse JSOAR Debugger ele tem a cara um pouquinho diferente daquele JSOAR Debugger que vocês estavam trabalhando até agora, tá? É porque essa aqui é uma versão completamente em Java do SOAR, tá? Vocês vão ver que não é mais SOAR, é JSOAR, certo? Por que a gente está usando essa versão? Porque essa versão, ela apesar de ser uma versão um pouquinho mais antiga, né, comparada com a nova é a 9.6, essa daqui ela é compatível com a 9.4, tá certo? Então ela é um pouquinho mais antiga. Mas a vantagem é que como a gente tem, ela é construída em Java, eu consigo executar as coisas em Java automaticamente, tá certo? Então é uma maneira da gente facilitar a nossa vida. Antigamente a gente até conseguia fazer uso do SOAR mais novo, só que dava uns problemas, e aí a gente resolveu simplificar para vocês, começamos a usar essa versão do JSOAR, ela é suficiente para funcionar, tá certo? Mas só que na maioria das vezes esse debugger aqui ele vai ficar atrapalhando, e ele tem um negócio que quando a gente fecha ele aqui, né, ele capota o controlador, e aí a gente fica sem controle de novo, a gente começa a andar sozinho até colidir, tá certo? Mas aí o que acontece? Eu vou ensinar para vocês como que a gente configura quando a gente quer usar ou não quer usar o JSOAR Debugger, tá certo? Então vamos voltar aqui no NetBeans e vamos procurar aqui no main.java, né?
vocês vão procurar uma linha, vocês vão ter que entender isso aqui, tá, gente? Eu quero que vocês estudem um pouco esse código, tá? Vocês vão procurar uma linha em que ele, ó, a linha tá aqui, tá certo? Soar Bridge igual a New Soar Bridge. É aqui que ele cria a ponte que vai conectar o código Java com o Soar, tá certo? E aqui tá vendo que tem um parâmetro true, tá certo? Esse true é porque eu queria que o JSOAR Debugger aparecesse, tá? Eu vou mudar ele aqui para false, tá certo? Vou salvar aqui e vou compilar ele de novo aqui, né? Vamos dar um build nele aqui de novo. Então, tá bom. Então, fica quietinho aqui. Já compilou. Aí vamos executar, tá certo? Nós vamos executar, né? E aí, se tudo correr bem, vamos torcer. Acho que agora foi, né? Agora ele não está chamando o JSOAR Debugger, tá certo? Porque a gente colocou false ali, tá? Então ele já está controlando a criatura, tá? Mas é que eu estou esperando aparecer a interface dele aqui. Tá aqui a interface. Ixi, eu acho que eu fiz alguma coisa de errado ali, que o JSOAR Debugger voltou a aparecer. Estou achando que eu não compilei de fato. Vamos dar um clear aqui. Clean build. Para ele compilar de novo. E foi? Ainda não. Tá indo. Vamos aguardar um pouquinho enquanto ele termina de compilar. Agora compilou. Então vamos agora executar ele de novo aqui. Se tudo correu bem, a menos que eu tenha cometido aqui alguma grande bobagem, mas espero que não tenha cometido. Aí ele vai executar o main e ele não deveria chamar o JSOAR Debugger, tá certo? Vamos torcer, vamos torcer. O que vai acontecer? Agora sim, tá certo? Ele está chamando aqui o demo JSOAR, tá certo? Então, ó, isso que vocês estão vendo aqui é a interpretação interna de como que o demo JSOAR entende o mundo, tá? Aqui no desenho, esse meu notebook aqui ele é meio apertadinho, então não está cabendo a coisa inteira, mas se vocês tiverem um desktop maior, dá para estender isso aqui, e aí não tem que ficar limitado por isso daqui, tá certo? Aí eu queria mostrar essas coisinhas aqui para vocês. Ele já está controlando, tá certo? Eu, quando montei essa interface aqui, eu coloquei aqui do lado esquerdo o input link, para vocês terem uma ideia de como funciona esse input link, tá? E do lado direito aqui é o output link. Então vocês percebam, ó, ele está sempre mandando um comando. Aqui ele está dando, ó, move para C5. Aí ele pegou, deu um get do C5, tá certo? Aí agora ele vai até C3, né? Vai dar um get no C3 também. Aí ele vai procurar outra joia, achou ali uma joia. Então, como eu falei, ele é um come-come, ele fica aqui só buscando as joias e comendo. E é interessante que aqui do lado esquerdo, ó, isso aqui inclusive também, ele tem aqui vocês podem movimentar aqui para ver como é que funciona aqui tudo que está tudo que está sendo visto, tá certo? Então vocês conseguem ver exatamente o que está entrando no output link da criatura. Mas o mais legal é o que eu vou mostrar aqui agora para vocês, gente, porque isso aqui é muito legal. Foi uma das coisas que a gente colocou aqui, modéstia à parte, é uma invenção minha, mas eu acho que facilita muito a compreensão do JSOAR, que é um debugger que eu consigo parar, né, e enxergar o que tem dentro da working memory do SOAR, tá certo? Então, olha, ele parou exatamente no último halt, tá? O halt é quando ele termina de fazer uma inferência, tá certo? E aí eu consigo, ó, com esse botãozinho do meio, eu consigo executar passo a passo. Ó, então aqui, ó, ele agora aqui vai dar um propose, ó, vocês estão vendo que não tem nenhum operador proposto, tá certo? Aí ele vai dar um propose, eu vou dar um outro passo, micropasso aqui, né? Ó, ele propôs, nesse caso aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 operadores, tá certo? Aí agora,
Na regra de decisão, ele vai aplicar aquelas regras de preferência, tá certo? Então, ele vai decidir e, ó, ele decidiu esse operador aqui, que é o operador O2. A gente pode até ver o que é aqui, olha. É um C Entity Without Memory Count, tá certo? Depois vocês vão ver direitinho quais são os diferentes tipos de operações. Então, essa aqui é a operação que ele escolheu. E aí ele vai dar o apply. Né? No próximo passo ele deu o apply. Então, vocês veem que aquele operador sumiu aqui da entrada, certo? E aí ele vai, e a gente começa de novo, né? Mas aqui de novo, ele vai propor aqui um novo operador, propôs um outro operador aqui, né? Ainda é aquele mesmo ciente, né? Enfim, a gente pode ir andando por aqui e debugando para entender o que está acontecendo. E o legal é que aqui, ó, tá vendo? Vocês têm aqui as entradas e as saídas, mas se você vier aqui no I/O, né? E vocês vão ver que está o input link aqui, ó. Ó a criatura aqui, ó. Ó, tá inteirinha aqui, ó. E aqui é mais fácil da gente entender, né? Todas as informações que estão guardadas no meu input link. Então essa ferramenta aqui, gente, é uma ferramenta muito legal para vocês entenderem melhor a memória de trabalho, né? Vocês lembram que lá na memória de trabalho tinha o S1? Ó aqui o S1, é esse state, ó. Tudo isso aqui está guardado dentro do state, tá? Aí eu tenho aqui o I/O, onde eu vou colocar o input link e o output link. Repara que nesse instante o output link está vazio, por quê? Porque ele não chegou ainda no route. Só quando ele chega no route que ele escreve no output link, tá certo? E aqui eu posso ver cada um dos operadores também. Ó. Esse aqui é o C Entity with Memory Count, esse outro aqui também é, esse aqui também é, esse aqui também. Na posição em que ele está, eu acho que ele tá ainda deliberando por ver as coisas. Ele não está. Esse aqui é um Move Food, tá certo? Então ele tem um Move Food. Então, em algum instante, esse Move Food vai ganhar, tá certo? E aí ele vai, eventualmente, vamos ver se... não, agora é o 14, né? O 14 é aquele de cima ali. Mas o legal dessa ferramenta é justamente vocês poderem ver o que está acontecendo, né? Porque antes lá, aquele debugger que a gente estava usando, o SOAR Debugger, que vocês estavam usando até agora, as coisas ficavam meio escondidas. E essa ferramenta de visualização que a gente consegue enxergar a working memory inteirinha de uma única vez, ela é uma ferramenta bem legal. E aqui, esse segundo botão, ele vai fazer uma inferência completa. Então, ó, eu vou até o route, tá certo? Então, aqui no route, ele já tomou uma decisão. Ó, ele escolheu o operador move, tá certo? Então, toda vez que eu quiser ver o resultado de uma inferência, eu vou executar esse segundo botão aqui, que vai me levar, né, daqui, ó, se eu clicar de novo aqui, ó, ele já tomou mais uma decisão, tá certo? E aí eu vou olhar também, é o move, tá certo? Enfim, ele vai tomando decisões o tempo todo aqui e a gente vai mandando essa decisão para ele controlar ali no sistema, tá certo? Então, basicamente, é isso, né? Eu queria mostrar essas coisas aqui para vocês entenderem como que funciona. Se eu apertar o play aqui de novo, ele fecha ali a memória de trabalho e volta a controlar o Word Server, tá? O único cuidado que vocês têm que ter é que se vocês fizerem isso, né? O que vai acontecer? Vai acontecer que o ambiente vai ficar lotado de joias e às vezes ele se perde, ele vai colidir com uma joia e não consegue mais se mexer, tá certo? E aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que voltar aqui na nossa aplicação, né? Vamos sair aqui da nossa aplicação e vamos começar de novo, né? Vamos lá no NetBeans de volta e vamos executar nossa aplicação de novo, só para agora a gente ver como que ele vai estar controlando o Word Server, tá certo? Aqui eu vou mostrar só ele controlando o Word Server e executando aquelas tarefas, né? Ó, repare que ele vai sempre pegar o que está mais perto, né? Então ele vai tentar descobrir qual que está mais perto. Deixa eu colocar esse aqui para baixo aqui. Ele não tinha visto aquelas maçãs, por isso que ele não foi atrás das maçãs, ele só viu a joia, então ele foi atrás daquilo que era o mais próximo que ele estava vendo, tá certo?
Olha, aqui é uma situação que ele ficou preso, tá? Quando ele ficar preso desse jeito, vocês podem vir com o mouse aqui e puxar a comida aqui para o lado que ele continua o trabalho dele, tá certo? Aí ele volta a operar, tá certo? Então ele vai seguir aqui, tá certo? Ele vai estar andando. Mas o que está acontecendo? Nesse controlador, ele não troca joia por ponto, ele vai só acumulando coisas e comendo comidas, tá certo? É um controlador muito burrinho, que a primeira tarefa de vocês agora é criar um controlador um pouquinho mais inteligente, que seja capaz de buscar só as joias do leaflet, e ele vai enterrar as joias que não são do leaflet. Por que enterrar, gente? Porque se vocês não enterram, vai ficar com aquele monte de joia aqui no ambiente que vai atrapalhar a movimentação dele, ele vai acabar batendo, tá? Se vocês forem enterrando as joias que não interessam, aí ele acaba não batendo e acaba funcionando da maneira adequada, tá certo? Qualquer momento também, se vocês quiserem, vocês podem estar procurando aqui, né, o controlador de volta aqui, está aqui o controlador, vocês podem estar vendo o que ele está fazendo aqui, certo? Ele tem aqui, né, esse file que basicamente sai, e esse debug, esses 3 botões aqui são basicamente esses 3 botões que estão aqui, tá certo? Eu posso também dar esse watch, né, que ele vai mostrar aqui a working memory, tá certo? Mas essa working memory, nesse caso aqui, ela não está sendo atualizada. Então, é como se eu tirasse uma foto. Ó, tirei uma ali, aí eu venho aqui do outro watch, ele vai tirar outra foto, tá certo? Cada uma vez que eu der esse debug watch, ele vai me tirar outra foto com a situação da working memory. Eu posso ir fechando essas fotos aqui, porque não tem necessidade delas aqui, tá certo? Gente, é basicamente isso por enquanto, tá certo? Vamos ir fechando as coisas aqui, porque, né? O que aconteceu aqui? Aqui, né? Não, exit, ele cai fora, tá certo? E agora eu preciso voltar, né, para a nossa câmera, tá certo? Então, se tudo correu bem, eu estou de volta aqui, né? Ainda não. Por que que não voltou? Era para ter voltado. Ctrl C. Ah, agora voltou, tá certo? Então eu estou de volta aqui, né? E aí, gente, essa a nossa missão, tá certo? Eu quis mostrar algumas coisas aqui para vocês terem uma ideia. A proposta é arrojada, tá certo? Vocês vão ter um certo trabalhinho, tá? Eu sei que alguns de vocês já começaram, mas se vocês precisarem de auxílio, vocês procurem, marcam um horário, a gente tenta dar um atendimento para vocês, tá certo? Bom trabalho para vocês e até a próxima aula!